Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente conosco. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em novidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Para que andássemos nelas. Glória a Deus. Jesus é o único remédio para a nossa vida. Quem são as pessoas que precisam de remédio? Claro que você não precisa responder isso para mim, mas com certeza tem muita gente aqui precisando desse remédio. Fazendo uma análise desse diagnóstico que você mesmo fez aí, se você precisa ou não desse remédio, nós vamos fazer em 3 segundos uma explanação para que você tenha um norte, tenha uma direção para começar a trabalhar isso na sua vida. Três segundos. O primeiro segundo está exatamente no versículo 2 do texto que nós lemos. Aqueles que andam segundo o curso dessa vida. Esse é o primeiro segundo. Aqueles que andam segundo o curso deste mundo. E aqui nós podemos colocar como tema principal nesse primeiro segundo é que a influência do mundo para a sua vida é pecaminosa. A influência do mundo na sua vida é pecaminosa. Uma verdade que vai estar nos 3 segundos é que o homem, por natureza, é pecador.
ele não precisa de nenhum tipo de ajuda para pecar. O homem, por natureza, é pecador. E ele não precisa de ajuda para pecar. Mas é inegável, é inquestionável que a influência do mundo altera potencialmente a quantidade de pecado que você comete e o nível de pecado que você comete. A influência do mundo. Muitas coisas, muitos mecanismos o mundo vai usar contra você para que você se torne um tremendo pecador. Tem coisas normais aí que a gente convive com elas todos os dias: televisão, rádio, internet, cinema, livros, pessoas, lugares, filosofias e um monte de outras coisas nós poderíamos enumerar, que são oriundas do mundo e que exercem uma influência violenta no nosso ser, nos fazendo pecar constantemente. Então nós temos a nossa natureza pecaminosa, como se não bastasse. O mundo exerce esse fascínio pelo pecado em nossa vida. O mundo é o primeiro segundo daqueles que precisam ressurgir ou ressuscitar essa noite. Daqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Essa noite, o Senhor vai promover aqui uma ressurreição geral. Aleluia, Deus. Nós vamos sair daqui ressurretos em nome de Jesus. Aleluia. Se você fosse pecar sozinho, você não pecaria tanto quando tem essa ajuda infernal do mundo, essa ajuda terrível do mundo. E sem tantos estímulos, sem tantas motivações, tanto a sensualidade como a imoralidade, a prostituição, o egoísmo, o ódio, inveja, sem dar tanto estímulo a isso, você, sendo influenciado por ele, você se torna um pecador que caminha por esse viés de pecado, trazendo consigo todas essas mazelas que rotulam a sua vida como um grande pecador. Um grande pecador. E nós sabemos que é a mesma coisa que empurrar um caminhão ladeira abaixo. Você sabe que quando você é influenciado, o mundo toma um espaço considerável na sua vida, as coisas ficam sem controle. E você peca inveteravelmente. Você peca tranquilamente. E peca tanto que você acha que as coisas que você faz não tem nada a ver. Estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E quando andamos segundo o curso desse mundo, nós somos ainda muito mais pecadores. Curso do mundo é exatamente esse aí, voltar as costas para Deus, rebeldia, inimizade contra Deus, é dizer para Deus que você não precisa viver na dependência dele e vai para ele. 1 João capítulo 5, versículo 19 está escrito assim: o mundo jaz no maligno. Então por que eu estou caminhando como
em busca de santidade, em busca de uma vida que a conta para Deus, eu vou me associar a mim. Qual é, ou qual seria a vantagem que eu iria levar me associando a mim? Você pode viver lá, estudando, trabalhando, fazendo tudo que você tiver que fazer lá, sem ter nenhuma ligação de alma com o mundo. Glória a Deus. Porque você pode se posicionar. O mundo pode conhecer você como um grande servo de Deus. Aleluia. E aí você fecha as portas, você tapa as brechas, para que o mundo não exerça nenhum tipo de influência na sua vida. E aí você começa o caminho de volta, o caminho da ressurreição, o caminho de mortificar a sua alma, a sua carne, o seu eu, a sua vontade, e dizer agora, o mundo já não tem influência na minha vida. Segundo, falamos do primeiro segundo. Vamos falar do segundo segundo, que não é redundância. É aqueles que andam segundo o príncipe da potestade do ar. Influência pecaminosa de Satanás. Quando nós fazemos escola de livros, interessante que essas coisas, elas ficam muito vivas em nós, porque nós descobrimos os 3 inimigos comuns da nossa alma. E Deus nos ensina como nos livrar deles, como nos posicionar, para que esses inimigos não tenham influência na nossa vida. E são esses 3 inimigos que nós estamos falando hoje. São os mesmos. Sabe por que nós falamos os mesmos? Porque muitas vezes a mensagem, nós ouvimos a mensagem, ela fica só na área da mente, faz muito bem a mente, não é? Ao intelecto. Você escreve, fala e elogia a mensagem, que mensagem linda, que coisa maravilhosa, mas fica aqui só aqui na mente. Ela não exerce influência no seu coração, ela não desce para mudar a sua vida. Ela não tem influência de transformação, porque ela só fica na área da mente. Na área da mente ela não gera nenhuma transformação na sua vida. Coloca a mão na sua cabeça assim. Fala, Senhor, toda palavra vinda do Senhor, eu ouvir, que faça bem a minha mente. Mas muito mais, Senhor, que desça para o meu coração, que gere transformação, em nome de Jesus. Deixa que a palavra faz. Dê um aplauso ao Senhor, por causa dessa verdade. Aqueles que andam segundo a potestade do ar, segundo a influência de Satanás. A mesma verdade do primeiro segundo é que o homem é pecador por natureza. E ele não precisa de nenhuma ajuda externa para pecar. No entanto, é inegável, é inquestionável que a influência de Satanás na sua vida potencializa a sua vida de pecado. O diabo, ele tem todas as estratégias para te fazer pecar. O diabo, ele é astuto, como diz Paulo, para que nós não, ele dizendo, a Timóteo ele fala, não despreze, não ignore as astúcias de Satanás. Ele não é bobo, ele conhece você. Quando você diz assim, o diabo não sabe o que eu penso. Claro, ele não tem os atributos de Deus. Ele não entra na sua mente para saber o que você pensa, como Deus faz. Porque Deus conhece a sua mente, Deus conhece a sua alma, Deus conhece você, tudo que há em você, ele sabe de tudo.
mas o diabo não. Mas deixa eu te perguntar, quando você está com ódio no coração, você fica com esse ódio só lá dentro da sua alma escondido, ou você expressa através de uma expressão facial? Quando você está com ódio, você está com cara de raiva, meu irmão. E isso o diabo sabe. Quando ele olha para você, ele olha para os seus olhos, ele sabe o que está passando no seu coração. Não é que ele sabe somente, não, mas pela expressão do seu rosto. Olha como é que nós precisamos vigiar. Pela expressão do seu rosto, o diabo sabe o que está passando com você. E é exatamente aí que ele vai começar a ingerir as artimanhas dele. Se você está com ódio, ele vai colocar perto de você uma pessoa para que você desabafe e essa pessoa alimente o ódio que tem no seu coração. Ele não vai colocar você de frente a uma pessoa que vai arrefecer o seu ódio, que vai te trazer uma palavra tranquila, branda, para que o ódio saia do seu coração. Não, ele vai alimentar. Quando você tem alguma coisa que fala mal do pastor, por exemplo, ele vai fazer com que você chegue perto de uma pessoa que tem a mesma visão. E vai alimentar o coração daquela pessoa, e aquela pessoa vai alimentar o seu coração, aí serão dois que odeiam o pastor. O diabo, ele sabe como trabalhar. Vocês conhecem aquela história daquela senhora da igreja que não falava mal de ninguém? Claro que eu conheço, eu já contei. Mas vou contar de novo. Como ilustração desse texto. Dois rapazes da igreja que viviam passeando na igreja, vendo as meninas e tal. Olharam para aquela velhinha e ficaram intrigados. Como é que essa velha não fala mal de ninguém? Que coisa, toda vez que chega perto dela, ela tem que falar bem de alguém. Ela fala bem de todo mundo, não fala mal de ninguém. Aí os meninos, vamos bolar um esquema para ela começar a falar mal de todo mundo. Aí chegaram perto dela e começaram a falar mal de uma pessoa que não era da igreja, mas que fazia muita coisa contra a igreja, e ela acabava dizendo que aquela pessoa pode ser transformada. Que ela pode ficar numa posição tranquila e acaba dizendo coisas boas a respeito das pessoas. E muitas tentativas, eles não conseguiram nada. Até que um deles falou assim, hoje nós vamos chegar perto dessa velha e vamos falar mal de uma pessoa que não tem jeito. Desse, ela vai ter que falar mal. E aí começaram a conversar com ela, começaram a falar do diabo. O diabo faz isso, o diabo faz aquilo. E o que a senhora acha do diabo? Eu falei, ó meu filho, ele trabalha. Não é verdade? O diabo trabalha. Ele não faz. E quando ele olha para você, meu irmão, e vê uma brechazinha, segura, porque o negócio vai ficar bem. E sabe por que ele faz isso? Porque ele quer a sua morte. Aliás, ele não quer a sua morte, ele quer fazer com que você permaneça na morte. Para que você não tenha vida. Para que você fique separado de Deus. Para que você não goze das benesses do céu. Para que você fique alijado do plano de salvação. E aí ele começa a ingerir esses projetos mirabolantes na sua vida que te fazem cada dia mais morto. Esse é o plano, esse é o projeto. Mortos em nossos delitos e pecados. Essa é a influência maligna de Satanás na nossa vida. Traz todo tipo de comportamento que coadunam ou são coerentes com aquilo que o próprio Satanás ministra na sua vida. Trazendo essas imoralidades, egoísmo, inveja, tudo isso aí que nós já falamos, de engano, suicídio, corrupção, guerra, e vai por aí.
E pode colocar de um monte de coisa que vai acontecer na sua vida. Você sempre está em guerra. Você nunca tem um momento de paz na sua vida, quando você recebe ingerência ferrenha de Satanás. E a proposta de Jesus é exatamente outra. Deixe-nos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. É exatamente isso aí. O mundo vai te dar uma falsa paz. O diabo vai trazer guerra na sua vida. Guerra. Mortos nos delitos e pecados. Lá em Atos capítulo 5, no versículo 3, Pedro diz assim: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Por que você deixou Satanás mentir ao seu coração? Uma das coisas que o diabo deve fazer conosco é nos colocar em crise. Tem nada acontecendo de ruim, mas de repente ele arranja um pretexto, alguma coisa, para que você comece a entrar em crise. Porque você em crise, você perde a capacidade de pensar, de raciocinar. Em crise, você não vê solução. Em crise, você vai cada vez mais para baixo, porque você não vê luz no futuro. Em crise, você se torna um homicida. Em crise, você se torna um suicida. Em crise, você confirma a morte dos seus delitos e pecados. Então, o que nós precisamos entender é que nós precisamos ressuscitar. Não há mais como ficar dando oportunidade para que Satanás tenha influência na nossa vida. Muito bem. Terceiro, segundo. Aqueles que andam segundo os desejos da carne. E aí, nós podíamos aqui ficar a noite inteira falando sobre esse terceiro segundo. Primeiro segundo é a influência do mundo. Muito bem. Quase todos entenderam a mensagem. O segundo é a influência de muito bem. Está mais perto do que a gente lembrou. E o terceiro segundo é a influência da carne. A influência da carne. É a influência pecaminosa da carne, fazendo com que a sua morte ela esteja cada vez mais morta. A mesma verdade do primeiro e do segundo é que o homem é pecador por natureza e não precisa de ajuda nenhuma para pecar. Eu acho que eu falei essa coisa 3 vezes. E é porque Deus está querendo fixar isso na sua mente e no seu coração. O homem é pecador por natureza. E ele não precisa de nenhum tipo de ajuda externa para pecar. Entenderam isso? Como é que eu vou permitir que coisas externas venham potencializar o meu pecado? Não há necessidade disso. Eu já tenho a minha natureza pecaminosa. Eu já sei o caminho que eu preciso tomar para que haja arrependimento e cura. Eu não vou permitir que nem o mundo, nem o diabo e nem a carne venham potencializar o meu pecado. Eu vou ser uma pessoa intransigente com relação a isso aí. Eu vou me posicionar e não vou permitir que essas coisas venham trazer mais desgosto e mais morte para a minha morte. É necessário que haja vida. E essas mesmas coisas que acontecem, os desejos da própria carne sobre nós, sobre a sensualidade, sobre imoralidade, sobre egoísmo, ódio, inveja, preconceito, vingança, homicídio, corrupção, guerra, mentira, vícios. Eu sei que nós podemos botar mais um caminhão de coisas aí, que são as concupiscências da carne. São os desejos incontrolados da nossa carne. E uma das coisas mais terríveis que acontecem
na nossa vida, dando vazão e dando ocasião à nossa carne, é quando nós começamos a nos afastar de Deus. Nos afastar de Deus. Por quê? Porque a promessa do Senhor para mim é que me daria salvação a partir do momento que eu me negasse a mim mesmo. Se eu atendo aos anseios da minha carne, eu estou pecando o caminho inverso. Eu estou satisfazendo as minhas próprias vontades. E aí eu bato de frente. Eu estou em rota de colisão com aquilo que Deus, que Jesus projetou para a minha vida. Então aí, se eu atendo aos apelos da carne, eu estou alimentando de uma forma terrível a minha morte. Para que eu continue cada vez mais forte. Para que eu continue cada vez com os meus delitos, os meus pecados. Eu não tenha a salvação em Cristo Jesus. Claro, eu estou falando para crente aqui, mas de repente tem pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus de fato. E talvez hoje você está ouvindo coisas que vão te ajudar a entrar no caminho que revele a você a verdadeira ação de Deus na sua vida para que haja ressurreição. Porque quando você aceita Jesus, nada mais é do que uma ressurreição. É o renascimento e a regeneração, é o nascer de novo. E é isso que Deus está querendo fazer conosco hoje, por todos nós. Se eu ainda estou muito vivo, se eu ainda estou muito desejoso de coisas terrenas, de coisas daqui da terra, que não tem nenhum valor celeste, nenhum valor perene, se eu me pego muito a isso e essas coisas me prendem, me amordaçam, é hora de eu começar a repensar na minha vida como servo de Deus. Porque aí é uma clara visão de que a carne está tendo proeminência na sua vida e você está atendendo muito mais aos apelos da sua carne do que aos apelos da palavra de Deus. Então, hoje o Senhor quer mudar essa história na nossa vida. A carne vai fazer você pecar muito mais do que sua própria consciência gostaria. Aprendemos que muitas coisas que apontam para Deus ficam subjugadas em nós. Você às vezes tem até vontade de vir para a igreja. Você tem até vontade de entrar numa célula, de dirigir uma célula, de fazer algo para Deus que realmente tenha peso de glória. E você deseja aquilo porque há em você um espírito que Deus criou e que aponta para Ele e que deseja fazer a vontade dele. Mas o problema é que a alma está sendo muito alimentada pelos desejos da carne. E ela se torna muito mais forte em você do que o desejo de fazer a vontade de Deus. E você não consegue vencer, porque ela exerce muito poder na sua vida. E aí o que acontece? Alma e espírito. O que Paulo fala a respeito disso? Que existe uma luta diária, constante, entre a alma e o espírito. Porque ele sabe que a alma aponta para as coisas daqui. A alma quer fazer aquilo que satisfaz a carne. A alma quer ver as coisas que fazem bem aos olhos. E quando você faz isso, você abre porta para que o diabo venha e alimente ainda mais esse desejo da sua alma. E quando você quer fazer alguma coisa para Deus, o Espírito vai subjugar. Mas quando há regeneração, quando há ressurreição, isso muda de posição. O Espírito passa a subjugar a alma. Porque você pode dizer assim, mas eu tinha uma vida de prática no domingo que se eu for para a igreja vai me atrapalhar, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu quero descansar, eu quero passear, eu quero ir para o cinema, eu quero fazer qualquer outra coisa, e se eu for crente, eu vou ter que ir para a igreja no domingo. Enquanto você não nasce de novo, esses questionamentos ainda existem na sua vida. Mas a partir do momento que há regeneração, o Espírito passa a ter domínio.
começa a ministrar a sua mente, dizendo que a melhor coisa que pode acontecer na sua vida é você vir para a igreja. Aleluia. É você estar em comunhão com o Senhor. É você estar em comunhão com os irmãos. Porque você vai experimentar a abundância de vida que Deus prometeu para nós. Enquanto nós estivermos no mundo atendendo apenas da alma e da carne, nós vamos ter aquelas alegrias passageiras, e logo que passa a alegria, vem a depressão, vem o arrependimento, e você se torna uma pessoa infeliz, você não consegue caminhar firme, altaneiramente, olhando para cima, porque você está à mercê da sua alma, da sua carne e do diabo. O mundo exerce essa influência na sua vida, mas a partir do momento que eu nasço de novo, a partir do momento que há regeneração, a partir do momento que as coisas tomam posição contrária na minha vida, eu vou ter alegria de fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. E tudo aquilo que eu pensava que vai ser uma prisão, ser crente, eu perco a minha liberdade, você vai descobrir que aí é que você passa a ser uma pessoa livre. Quando você converte, aí é que você é livre. Então hoje, o que nós estamos falando aqui, o que Deus está ministrando ao nosso coração, que chegou o momento de tomarmos uma posição de guerreiro diante dele e dizer que você não quer mais permanecer nesse estado de torpor na sua vida, de sono que você não consegue acordar dele, é como se fosse um coma profundo. O Senhor quer nos acordar desse coma. Ele não quer que nós permaneçamos vegetando com uma morte iminente, com uma coisa que vai me levar para o inferno, que não vai me trazer alegria, e Ele quer transformar isso na nossa vida e fazer de nós as pessoas mais felizes da terra. Aleluia. É isso que Ele planejou para mim, é isso que Ele planejou para vocês. Porque não existe nada mais importante na nossa vida, que traz mais alegria ao nosso coração do que estar no centro da vontade de Deus. Glória a Deus. Você no centro da vontade de Deus, você é uma pessoa feliz. Você passa daquelas coisas que podem ser condicionais para coisas que têm valor perene, que não acaba mais. Porque o condicional te traz aquelas alegrias passageiras. Agora as coisas perenes, elas têm valor eterno, valor de glória, peso de glória. E você começa a olhar para o Senhor, e você começa a vislumbrar o grande arrebatamento da igreja. Você começa a vislumbrar os céus. Apocalipse capítulo 21 passa a ter uma visão extraordinária para você, porque você começa a viver o céu, ainda que você começa a experimentar as coisas do céu, ainda que. É por isso que a Bíblia diz que quando você faz a vontade de Deus, você experimenta as coisas do céu. Você começa a experimentar as coisas que o Senhor está preparando para você. Então, meu irmão, que essa noite o Senhor nos dê indignação de darmos lugar ao mundo, à carne e ao diabo. E que nós possamos entender que o Senhor gera em nós hoje uma nova vida. E que você vai sair daqui desse lugar hoje com uma visão totalmente mudada a respeito da sua vida, a respeito da igreja, a respeito da sua liderança, a respeito das coisas lá de fora, do seu trabalho, da escola, das coisas que você faz, da sua empresa. Deus vai te dar uma nova visão das coisas, porque o que Deus vai fazer é fazer com que você comece a olhar com os olhos de Jesus, ao invés de olhar com os seus próprios olhos. Você vai viver olhando com os olhos de Jesus. Vai apalpar com as mãos de Jesus. E vai andar com os pés de Jesus. Aleluia. É isso que vai acontecer conosco. E a partir daí, picuinhas não vão ter mais lugar na minha vida. Eu vou viver intensamente a obra de Deus. O que Deus tem para a minha vida. O projeto que Ele tem para mim. Se eu sou um líder de célula, eu vou ser o melhor líder de célula que tem. Se eu sou um líder do grupo de 12, eu vou ser o melhor líder do grupo de 12. Se eu sou um discípulo, eu vou ser o melhor discípulo. Porque hoje eu nasci de novo. Hoje eu ressuscitei. Eu não vou deixar que nada, que nem o mundo, nem a carne,
que nem o diabo tenha mais influência na minha vida. Eu vou viver como o meu Jesus e para o meu Jesus e fazer a vontade dele e estar no centro da vontade de Deus. Você quer isso para a sua vida? Fique de pé. Vamos orar. Aleluia! O homem natural. O homem natural. Ele está mesmo morto em seus delitos e pecados, arrastados pelo mundo, por Satanás e pelo desejo da sua carne, da sua alma. Ele está perdido e está inseguro. O único remédio que pode trazer vida, nos regenerar, é o Senhor Jesus. Deus seja louvado na sua vida, meu. Porque hoje você está um homem e uma mulher regenerados em nome de Jesus. Amém? É que é capaz de transformar a
haja novo nascimento essa noite. Que haja regeneração, Senhor. Deus, que nós possamos estabelecer uma guerra contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. Ó Deus, e não permitir que eles exerçam influência na nossa vida. E nós seremos, ó Pai, somente guiados pelo Teu Espírito, pelo Teu amor, pela Tua graça. E certamente, ó Deus, vamos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Estaremos no centro da Tua vontade. Nós abençoamos a Tua igreja, Senhor. E declaramos que essa noite, Pai, houve ressurreição nesse lugar. Os mortos ressurgiram. Aqueles que estavam mortos por delitos de pecado, vamos experimentar uma nova vida em Cristo. Vamos experimentar uma nova vida de alegria, de paz, de harmonia, de prosperidade, na Tua presença. Eu declaro, Senhor, que a Tua igreja recebe essa palavra essa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.